Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Carla, professora de Biologia. A nossa aula de hoje é sobre relações ecológicas. Bom, o que são relações ecológicas? É a interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. São genericamente denominados relações ecológicas. Costuma ser classificado pelos biólogos em intraespecífica, interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Relações intraespecíficas são as que estabelecem em indivíduos da mesma espécie. Então, quando eu falo relações intraespecíficas, é quando acontece, essa relação estabelece com o indivíduo da mesma espécie. E quando eu falo relação interespecífica, é quando acontece a relação entre indivíduos de espécies diferentes. Pode acontecer harmônica, né? Pelo menos uma das espécies são beneficiadas e a outra sai sem prejuízo nenhum, né? Entre as partes associadas. Então, ambas vai sair ganhando, ou uma vai sair ganhando e a outra vai sair neutra, tá bom? Não vai ser maléfica para ela. Já relações desarmônicas, uma das espécies ou ambas das espécies são prejudicadas, tá bom? Relações harmônicas, né, que vai sair as duas espécies, né, vai sair ganhando, vai sair positivos, que é benéfica para ambas, pode ser na intraespecíficas, animais da mesma espécie, ou pode acontecer na interespecíficas, animais diferentes. Bom, na intraespecífica temos a colônia e a sociedade, que vamos estudar mais para frente as características destas. Na interespecíficas, relações harmônicas pode acontecer no mutualismo, protocooperação e comercialismo, tá bom? Relações desarmônicas é que uma vai sair perdendo, vai sair prejudicada, tá? Então, sempre uma vai sair prejudicada. Temos a intraespecífica, competição e canibalismo, e a interespecífica temos a competição, predadismo, parasitismo e amencialismo. Bom, agora vamos estudar as relações intraespecíficas harmônicas. Então, são relações de animais da mesma espécie, né? São da mesma espécie e harmônicas, que quer dizer o quê? Que ambas vai sair ganhando, né? Positivo para ambas, né? Da mesma espécie. Então, os dois vai sair no lucro. Temos, por exemplo, a colônia, desculpa, gente, que apareceu, só cancelar aqui. Temos na colônias, temos a colônia e a sociedade, né? Que são harmônicas na intraespecífica. Bom, na colônia, indivíduos vivem juntos, unidos fisicamente entre si, eles são bem unidos, tá bom? E podendo ou não ocorrer divisão de trabalho, exemplos corais, algumas algas, bactérias, elas vivem o quê? Junto, são da mesma espécie, vivendo junto, colado, unido um no outro. Então, colônia lembra colados, eles vivem junto um no outro e são da mesma espécie. E não causa malefício nenhum, é positivo para ambos. Então, não está causando mal nenhum, então é positivo tanto os corais, o caravela ou bactéria, sempre vai ser positivo. Já na sociedade, a diferença é o quê? Que elas são da mesma espécie, mas vivem solto, tá? Não precisa viver junto, é solto. Exemplo, temos a formiga, as abelhas, elas vivem o quê? Uma sociedade, mas solto, né? Mas é da mesma espécie. Exemplo aqui, olha, na sociedade das abelhas, as funções do indivíduo são bem definidas, havendo 3 castas. Por exemplo, temos a rainha, o zangão e o operário. Então, eles vivem uma sociedade organizada, onde vai ser bem definida quem vai mandar, aquele que não vai, que vai trabalhar, que é as operárias, né, que vai produzir o mel, né, quem é a rainha, que vai produzir, né, fazer a reprodução. Então, assim, é bem
pré-estabelecida, essa sociedade, e eles vivem solto. A colônia são da mesma espécie e vivem junto, tá? E a sociedade é da mesma espécie, mas vivem solto. E é o que? Harmônica, quer dizer que é favorável para ambos, né? Vai ser favorável para o grupo de abelha, para a sociedade de formiga e assim por diante. Aqui é um exemplo, né, de uma colônia, né, de caravela, né, vivendo junto. Que é a sociedade de abelhas, aqui é a colônia, tá vendo? São o que? Da mesma espécie, colado, vivendo junto. Aqui são as abelhas, né? Que são uma sociedade, eles vivem junto, da mesma espécie, mas de maneira organizada, fazendo um trabalho organizado, né? Que temos a rainha, as operárias e o zangão. Bom, relações interespecíficas harmônicas, tá? A gente saiu da intraespecífica, que é da mesma espécie que a gente viu, tá vendo? Da mesma espécie. Agora vamos para relações interespecíficas harmônicas. Mas quando eu falo interespecífica, quer dizer o quê? Que são espécies diferentes convivendo junto, tá bom? Bom, temos o mutualismo. É a associação entre indivíduos de espécies diferentes, necessária à sobrevivência dos participantes, que benéfica a ambos. Então, que no mutualismo é benéfica para os dois, tá bom? As duas espécies vai sair ganhando. São espécies diferentes que vivem associadas uma à outra e é benéfica para ambos. Por exemplo, aqui, ó, é uma relação benéfica para os dois. São de espécies diferentes, mas é uma relação obrigatória. São obrigados a viver juntos. No mutualismo pode ser obrigada para um e não precisa ser para os dois. Então, um vai ser obrigado. Por exemplo, aqui tem as algas e os fungos associados a um ponto de ser considerado um único organismo. Eles ficam tão junto, né, no tronco da árvore, que a gente pensa, quando a gente vê um fungo no tronco da árvore, a gente pensa que é aquela casca da árvore. Mas não, é um fungo associado à árvore, né? Um exemplo também que sempre cai em provas do Enem é o exemplo da cutia, que é muito importante, porque a cutia é muito importante, é um animal, né, que é muito importante para a castanha do Pará. Por quê? A cutia, ela é importante para abrir o fruto, só ela consegue abrir o fruto da castanha, tá bom? Então, assim, nenhum outro animal consegue, somente a cutia, porque a castanha é muito dura, tá? Então, a cutia, ela consegue abrir o fruto, ela come o fruto e a semente, ela dispersa no solo, né, o resto da semente, né, e com isso ela ajuda a castanheira, né, a dispersar, aumentar o número de castanheira, né, ela ajuda na dispersão de semente. Então, assim, para a cutia não é obrigatório, porque a cutia ela pode se alimentar de outros alimentos, mas para a castanheira é obrigatório, porque se não tiver a cutia para abrir a semente, o fruto, e alimentar da semente, dispersar a semente no solo, vai haver o quê? Vai haver a eliminação das castanheiras, elas vão desaparecer do meio ambiente, né? Então, assim, ela é obrigatória para um e para todos. Então, o mutualismo, ela pode ser obrigatória para os dois, ou pode ser obrigatoriamente só para um, tá bom? Então, assim, pode cair no Enem essa questão do mutualismo, tá bom? Ali, ó, no caso, aqui, ó, o mutualismo é a associação entre indivíduos, né, de espécies diferentes, necessária à sobrevivência dos participantes, que benéfica a ambos, né, o pins, protozoário, boi e a bactéria, né. A protocooperação. A protocooperação é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, que ambos são benéficos, mas não existe a obrigação. Não precisa ser obrigatório, tá? Então, assim, a associação deles, viver junto, é benéfico um para o outro, é bom um para o outro, mas não precisa ser
obrigatório, porque no mutualismo é obrigatório acontecer isso, tanto para as duas espécies ou pelo menos para uma espécie. Já na protocooperação não é obrigatório, mas é benéfico, tá bom? Para uma das espécies, pode ser neutro para outra, não fazer alteração nenhuma, mas pode ser benéfico, né? Para uma, por exemplo, para a cutia, aqui na protomutualismo, para a cutia ela fica neutra, que não vai alterar nada, ela vai se alimentar. Mas para as castanheiras é positivo, que ela precisa da cutia para haver a dispersão de semente. Então é obrigatório, então é positivo para ela a cutia se alimentar da sua castanheira. Bom, a protocooperação, né, é positivo para ambas as espécies, né? São espécies diferentes, há uma relação muito boa entre os dois, mas não é obrigatório viver junto. Um exemplo que eu posso dar, que sempre cai no Enem, eu posso ter, por exemplo, um caranguejo que pode viver em uma concha, ele coloca uma anema no mar em suas costas, podemos perceber a espécie que são espécies diferentes, né? Por exemplo, a anema no mar e o caranguejo. Então, o que o caranguejo faz? Ele pega a anema do mar, coloca em suas costas, né? E com isso ele vai andando, ele carrega a anema do mar nas suas costas. E com isso, é positivo para a anema do mar, porque ela vai se alimentar de vários alimentos, porque o caranguejo, ele carrega, a anema do mar ela é fixa. Então, ele pega e carrega ela para ter uma variedade de alimento para ela. Então, ele leva ela em variedade de alimento. Então, é positivo para ela. E para o caranguejo é positivo porque a anema do mar, ela possui, né, ela serve como proteger, porque ela com seus tentáculos, ela queima os animais que aproximam dela. Então, ele coloca nas suas costas, ao carregar, ele impede que os seus predadores cheguem para se alimentar dele. Então, a maneira dele se proteger. Então, é positivo para ambas espécies, tá bom? Então, os dois saem ganhando, um ajudando o outro. Aqui, por exemplo, temos o jacaré, né, o panguro e as anemas do mar, que é o caranguejo, a história do caranguejo que eu tinha dito, tá vendo? O caranguejo, ele carrega em suas costas a anema do mar. A anema do mar ela vai ter uma variedade de alimento maior, porque ela vai se locomover, e ela protege o caranguejo contra os seus predadores, porque aqui ela pode queimar os animais que chegam próximo dela. Tem o boi e o pássaro anu, o pássaro palito e o jacaré, e assim por diante. Bom, comercialismo, né, também é uma relação interespecífica harmônica. É uma associação entre espécies diferentes, no qual uma espécie é benéfica sem causar prejuízo ou benefício à outra. Bom, vamos ver aqui, eu vou contar comercialismo típico. A gente tem a relação entre uma espécie que se alimenta do resto de alimentares de outro, sem prejudicá-lo. Exemplo aqui que eu tenho para contar, sempre cai em prova, esse exemplo, é do tubarão, né, de comercialismo. Comercialismo já vem lembrar da palavra comer, comercialismo, comer. Vamos lembrar do tubarão. O tubarão se encontra, né, a gente pode encontrar no tubarão, ao redor do tubarão, alguns peixes, tá? Em volta do tubarão. E esses peixes se alimentam do resto dos alimentos do tubarão. E o tubarão, então, nesse caso, o tubarão ele é neutro. Ele não vai alterar nada, se tiver ou não os peixes ao seu redor, não vai mudar nada. Mas para os peixes é positivo, porque ele vai ter um alimento, né, que são os restos do alimento do tubarão que cai ao seu redor, e esses peixes se alimentam, tá bom? Também temos o inquilinismo, que já lembra de inquilino, é uma relação interespecífica harmônica, é uma relação de espécie diferente, onde uma espécie necessita, vive sobre a outra, né? Então, uma espécie vai ser positiva, a outra vai ser neutra, porque essa espécie que vai viver sobre a outra não vai causar não vai prejudicar nada a outra.
Um exemplo que a gente pode dar é as orquídeas, as samambaias, que estão em cima de outras plantas de grande porte. Elas utilizam as plantas de grande porte para buscar o sol, a luz do sol. Então, para a planta que está servindo como hospedeira, vai ser neutro, não vai alterar em nada. E já para a orquídea ou a samambaia, que vai estar utilizando essa planta de grande porte para se hospedar, né, e conseguir pegar a luz do sol, positivo, tá bom? Bom, vamos voltar aqui agora nas relações desarmônicas. Bom, as relações desarmônicas intraespecíficas também acontecem com animais da mesma espécie. Vamos olhar aqui nessa imagem, né? Ocorre entre indivíduos da mesma espécie, motivado por disputa, né, por território, alimento ou companheira sexual. Isso sempre acontece, né? Então, assim, é negativo para ambos, tá? Então, assim, mas pode ser na questão assim, ó, sociedade, na questão individual, é prejudicial, porque que a competição ela pode levar à morte, né? Por exemplo, com a disputa de território, o companheirismo sexual pode levar à morte do animal da mesma espécie. Mas na questão sociedade, uma questão mais ampla, que sempre caiu na prova vestibular, é positivo. Por quê? Quando eu falo na questão sociedade, vai a questão de como falo aqui, ó, para vocês. Deixa eu ver aqui, ó, para falar aqui melhor para vocês. Então, assim, ó, meninos, na competição é negativo e negativo. Na competição da mesma espécie, animais da mesma espécie, né, sempre vai ser negativo com negativo, no sentido individual, porque sempre um vai perder, um vai levar à morte daquele animal. Agora, no sentido populacional, pode ser importante competir, porque é importante uma seleção natural, um controle populacional do indivíduo da mesma espécie, tá bom? Já o canibalismo é a relação no qual o organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Um exemplo que temos, né, é o louva-a-Deus, né? O louva-a-Deus, ele pratica o canibalismo. No caso, a louva-a-Deus fêmea, ela mata o louva-a-Deus macho, né, se alimenta dele. É favorável para ela? Sim. Então, assim, na questão individual, é ruim, porque ela tá matando o macho, né? Ela tá matando da sua espécie. Mas na questão sociedade, é importante, porque ela vai estar se alimentando, né, do macho da mesma espécie. E é importante porque que é positivo para ela e negativo para ele. Positivo para quem comeu, para a fêmea, para ela, que ela vai ficar mais forte, vai ter mais energia para colocar seus ovos. Já né, por isso que ela mata o louva-a-Deus macho, para ela obter mais energia. Ela mata ele para obter energia para colocar seus ovos e acontecer a reprodução. Então, é benéfica na questão populacional. Agora, na questão individual, é ruim porque ela está eliminando um da sua espécie. A aranha, né, viúva negra, já fala, ela mata, né, o da sua espécie, né, o macho. A relação interespecífica desarmônica de espécies diferentes, tá? Agora a gente vai falar de espécies diferentes. A gente falou aqui competição e canibalismo, que são da mesma espécie, né, competindo, né, entre uns, né? Já a competição interespecífica acontece com indivíduos de espécie diferente. Geralmente ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição nos nichos ecológicos. Bom, vamos ter aqui, no caso, né,
A disputa pelo mesmo recurso ambiental é um importante fator de controle de tamanho de populações. Quando a competição é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada. A introdução de espécies exóticas tem causado graves impactos ambientais devido ao fato dessa espécie competir pelo mesmo recurso de espécies nativas e assim por diante. Relações interespecíficas desarmônicas. A competição, né? A competição é negativa para ambas espécies, né? A competição, ela só apresentada leva aqui, ó, quando eu falo competição, ela vai competir. São espécies diferentes, né? Que vai competir em busca de quê? Disputa de território, controle do tamanho populacional, vai competir para eliminar aquela espécie, né? Então, assim, é a questão competição, eles vão competir. E é negativo para ambos, né? Sai perdendo. Já a predação, né? Aqui, ó, no caso a competição, né? O gato, não sei se é o gato com o animal, esse se alimentando do coelho. A predação, que é o predadismo, né? É positivo para um e negativo para o outro. Lembra que o predador, o objetivo dele é pegar a presa, comer, matar a presa, tá? Esse é o objetivo. Então, já o parasitismo é o que? Tá vendo que são animais, né, de espécies diferentes, né? Aqui temos uma onça, né? Acho que é uma onça. E aqui um veado campeiro, né? Então, são animais de espécie diferente. Já o parasitismo não tem o mesmo objetivo da predação, tá? O objetivo dele é obter nutrientes ou moradia no corpo do indivíduo vivo da espécie hospedeira, tá bom? Então é positivo para um e negativo para o outro, mas o objetivo dele não é matar. Aqui o exemplo, né, de parasitismo, temos os fungos, bactérias, entre outros. Amencialismo é também chamado de antibiose. É uma espécie denominada inibidora, libera substância que impede o crescimento e a reprodução de outra, denominada amensal. Exemplos, né, dessa que sempre cai em prova, ele é neutro com neutro, né? Por exemplo, aqui, ó, uma alga, né, que libera uma substância, uma espécie de alga vermelha que libera uma substância tóxica que no meio ambiente, causando a maré vermelha, tá vendo essa maré vermelha? Causando a maré vermelha, né? E pode matar, né, os peixes, né? Ela pode causar a morte de alguns peixes que estão ali. Então, ela é chamado de amencialismo, tá bom, turma? Aqui é um quadro, né, que eu coloquei para vocês. Positivo, que é benéfico, negativo para que sai prejudicada, né? Então, aqui as espécies reunidas, tem uma espécie separadas, né, que são a intraespecífica, que são da mesma espécie, e a interespecífica, espécies diferentes. Que é positivo, né, neutro, quando tem o zerinho aqui, o zerinho é porque é neutro, não interfere em nada, né, nas ambas espécies. E assim por diante. Então, espero que tenha compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou no grupo para auxiliar vocês, tá bom? Muito obrigada, boa aula a todos.